Boa noite, meus amigos, todos do canal Detetive Vascaíno. Estou chegando na área para a gente comentar essa sensacional virada que aconteceu agora há pouco em São Januário. Mais um roteiro, 2 Vasco, 1 Atlético Paranaense. Peço desculpas a vocês pela minha voz, pelo meu estado. Estou desde ontem bastante gripado, febril, mas estou aqui com tudo, com força, né, para a gente poder comentar essa partida, e respeito a você que me assiste diariamente. Olha, não tem muito o que dizer. O que eu digo é o seguinte: o Vasco usou a sua competitividade para superar todos os obstáculos que a partida desenhava. E ele notou que competir é a melhor forma de driblar todas essas adversidades. O maior aliado do Vasco hoje foi competir, foi lutar, foi ter raça, foi acreditar. Essa entrega. O time não vinha fazendo uma partida muito boa. Primeiro tempo muito fraco, né? Com alguns erros de posicionamento, alguns erros de desorganização, né? Defensivos, por sinal. E acabou o Vasco indo para o segundo tempo perdendo numa grande bobeira do sistema defensivo. Mas voltou para o segundo tempo, o Rafael Paiva fez alguns ajustes aí pontuais e o time começou a engrenar, né, na metade do segundo tempo, repetindo, né, aquele roteiro da última partida. E aí assim chegou ao gol do Pumita, um belo gol, né, inteligente por sinal, e ao gol do melhor jogador da partida, o cara que proporcionou a virada, Hugo Moura. O cara foi um leão, com uma atuação de almanaque muito boa, por sinal, e dominou as ações ali do meio-campo. O Vasco agora tem esse resultado, tem que saber jogar com o resultado, com essa vantagem lá fora. Não vai ser um jogo fácil. Lembrando, o Vasco joga com a vantagem do empate. Perder o jogo por diferença de um gol, a decisão vai para os pênaltis. E se o Atlético Paranaense vencer por 2 ou mais, aí o Atlético passa. Mas o Vasco tem a faca e o queijo na mão aí para fazer uma boa partida. Óbvio, não tem nada decidido. O Vasco ainda está aí preso ao regulamento da competição, mas tem que saber jogar com esse regulamento embaixo do braço. Eu acredito que o maior desafio do Rafael Paiva na semana que antecede, que vai anteceder esse jogo, vai ser justamente saber orientar esse time aí para fazer jogar com regulamento. Mas também o time não pode entrar pensando só em se defender. O Vasco tem que jogar como vinha jogando aí em algumas partidas fora, buscando gol, porque se fizer um gol vai complicar o time deles e aí eles vão ter que ir para cima com tudo. E aí vai abrir espaço para o Vasco ser o Vasco ser efetivo lá na frente. O Vasco tem que ser cirúrgico nesse segundo jogo aí diante do Atlético Paranaense lá fora. Só que é um campo, né? A gente sabe que é uma grama sintética, um gramado sintético, a bola corre mais, levanta mais, eles estão acostumados a jogar por lá, mas eu acredito que o Rafael Paiva vai fazer os ajustes necessários aí para esse time. Hoje o Paier não jogou bem, né? Era um jogador que se esperava muito, dos pés dele saíam algumas jogadas, mas acabou sacado aí para a entrada do Jean David, que por sinal fez o cruzamento aí pro garoto Ryan fazer aí o passe pro gol da virada. Enfim, eu acredito que o Rafael Paiva montou a equipe como a gente tinha falado antes, né? Muito se falava aí do Jean David seria o titular, e eu falei, banquei aqui que o Ryan iria ser o titular, porque era óbvio, né? Ele já tinha entrado na última partida e já está ambientado. E o Jean David vai começar aí a ser colocado aos poucos. Os pontos positivos do time do Vasco hoje, como eu já falei, foi o Hugo Moura, óbvio, foi um leão em campo. E a sacada do Rafael Paiva também em colocar o esforço, né? Ele melhorou a qualidade com a saída do Cocão, ele melhorou ali a qualidade do passe no meio-campo, né? E fez o Vasco conseguir mais poderio ali, conseguir mais penetração. Ele fortaleceu aquele setor ali, né? O Cocão não vinha muito bem e o Esforça fez esse setor ficar com mais qualidade. O sistema defensivo, a lamentar a expulsão
boba, diga-se de passagem, do João Victor, e que abre uma brecha aí pro Léo Pelé, o cara que vinha sendo criticado, o cara que vinha sendo alvo de polêmicas aí, voltar ao time titular aí contra o Atlético Paranaense num jogo decisivo e lá fora. Pode ser aí, de repente, a redenção do Léo Pelé. É um cara que o Vasco vai ter que trabalhar muito, a comissão técnica vai ter que trabalhar muito o psicológico do Léo Pelé para esta partida, porque é um jogo decisivo. Se falhar, vai voltar a ser criticado. Então, é um jogo aí que o Rafael Paiva, se realmente ele optar pelo Léo Pelé, que a princípio era um titular da posição até a entrada do João Victor, então ele tem que ter aí muita calma, jogar com personalidade, porque esse foi o seu jogo aí da vida dele, né? E uma classificação aí, o Vasco avança para pegar o vencedor de Atlético Mineiro e São Paulo, né? O Atlético já saiu na frente no primeiro jogo e tem tudo aí conspirando a favor. A equipe do Rafael Paiva teve muitas bobeiras em termos de poder de decisão e, acima de tudo, lances bobos, entregando a bola para o adversário, a zaga então batendo cabeça, né? Jogadores errando posicionamento, entregando a bola para o adversário. A nossa sorte é que também o Atlético Paranaense fez o gol e, ao que parece, estava satisfeito com o resultado, né? Acreditava que poderia sair de São Januário com, no mínimo, né, um empate. Acabou levando o empate. E aí a força do Vasco, né? A força desse clube gigante da Zona Norte, né? Tem que respeitar, meus amigos. Tem que respeitar. A gente viu muitos comentários aí adversos contra o Vasco aí, de que o Vasco, né, críticas aí ao fato da Zona Norte, que o time do Vasco era ruim, enfim. O Vasco escutou isso aí tudo, ó, caladinho, silencioso e, ó, trabalhou para conseguir. Sofreu o primeiro gol? Realmente, sofreu, mas teve força para lutar. E essa é uma das características desse time do Rafael Paiva. Mesmo jogando mal, perdão, mesmo jogando mal, é um time que luta, que vai até o fim, que vai na raça, vai na persistência, acredita até o fim, tem aquele espírito do Verratti, né, de acreditar até o fim, não tem bola perdida. E, ao contrário dos times antigos em que o Vasco tomava o gol, e a gente, né, nós torcedores, sabíamos que a qualquer momento, num contra-ataque, o adversário iria fazer o gol e o Vasco sairia derrotado. Nesse time não. Mesmo com as limitações aí, com os erros de planejamento da antiga diretoria, inclusive aí com a demora em contratar jogadores dessa atual gestão aí, o Vasco, com muitas lacunas, com muitas carências ainda, mesmo contra isso tudo, esse time consegue lutar contra esses obstáculos, lutar contra as adversidades e fazer aí que o torcedor vascaíno acredite até o fim. O torcedor que foi ao estádio hoje saiu feliz, né? Óbvio, houve alguns erros, houve muitos erros, mas é um time que não se entrega. Vai na base da raça, da determinação, buscar o resultado, mesmo que o resultado esteja desfavorável. E é assim que eu vi Vasco 2, Atlético Paranaense 1, meus amigos. Agora vou descansar, como vocês puderam ver aí. Tô com a voz no final aí, muita gripe aí nos últimos dias aí. E a gente vai descansar para poder estar aqui amanhã um pouquinho melhor, trazendo o melhor noticiário do Vasco da Gama. Mas comenta aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de ler e responder. Um grande abraço a todos e até amanhã e saudações vascaínas!